Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Você que está sentado, fique em pé, por gentileza, agora. Depois você vai se assentar. Salmos 126. Salmo 126. É um cântico de peregrinação, de romagem. Salmo 126, verso 1. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como nas torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Repete comigo essa porção da palavra. Eu falo e você repete. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Agora repete sem medo essa porção da palavra de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse momento. Assim mesmo, pode se assentar. Já que você sentou antes de eu pedir para você sentar, que é uma falta de educação tremenda, né? Mas não tem problema. Mas curva a sua fronte e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, por cada irmão, cada pessoa que entrou aqui neste lugar. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco neste Salmos, para que saímos daqui fortalecidos, renovados, através da Tua graça, através do Teu poder, da Tua misericórdia, Senhor. Por isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ensine, nos ajude, para a glória do Teu nome. Todos digam amém? Amém. Este Salmo aqui, juntamente com o Salmo 85, são na verdade os salmos que narram o retorno do povo de Deus à Terra Santa, à Terra Prometida. E esse retorno, ele aconteceu em 3 etapas, em 3 partes. A primeira com Zorobabel, em 538 antes de Cristo. A segunda com Esdras, em 485, quando aquele homem, servo do Senhor, vai trazer a lei ao povo, o livro da lei. E também com Neemias, em 445, quando Neemias, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. O povo de Deus
foi assentado na terra através da liderança de Josué. Moisés, é verdade, andou durante 40 anos com aquele povo no deserto. Foi um legislador, um líder maravilhoso, que em Deuteronômio 34, Deus então o toma para si, Moisés então morre. Deus dá a liderança para um homem chamado Josué e fala para Josué: assim como eu fui passado com Moisés, assim serei futuro contigo também. Porque como disse A.W. Tozer e também Charles Swindoll, eles disseram: mesmo que Moisés morresse ou morra, o Deus de Moisés continua sempre vivo. Deus sempre permanece ativo no mundo. Então, Josué, ele introduziu o povo na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. E eles estavam ali agora desfrutando das promessas do Senhor. E durante muito tempo foram fiéis a Deus, até que eles começaram a dar as costas para Deus. Até que eles começaram a adorar outros deuses. Eles javenizaram Baal e baalizaram Javé. Baal era o deus dos povos cananeus. Era o deus da chuva. Era o deus da economia. Era o deus da agricultura. Era o deus do agro. Então todos eles adoravam Baal. E a nação de Israel jamais poderia adorar Baal. Porque eles sabiam que não foi Baal que tinha tirado eles lá do Egito, mas sim o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz então que eles começam a adorar a Baal, o reino se divide, tem o reino norte, capital é Samaria, tem o reino sul, Judá, capital é Jerusalém. Então no ano 722, Deus levanta o rei da Síria para levar cativo e destruir a nação do norte. Porque eles estavam adorando outros deuses, eles esqueceram de Deus. E no ano 586, Deus então usa Nabucodonosor, no ano 586, ele entra na terra em Judá, ele destrói os muros de Jerusalém, ele destrói o templo, ele leva cativo os jovens, as donzelas, deixa na terra somente as pessoas inativas, as pessoas mais velhas, que não tinham nenhuma produtividade para o seu reino de expansão. E ele leva vários jovens, você sabe, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros. E lá na Babilônia, eles estão agora não mais livres. Imagina você agora livre, aqui no nosso país, e de repente um soberano entra nesse local e te coloca como cativo. Usando outra palavra, você vai ser um escravo agora. Você não tem mais desejo, você não tem mais sonhos, você não tem mais projetos, você não tem mais utopia. Tudo agora é em prol da expansão do reino de Nabucodonosor. E durante 70 anos, eles amargaram. Durante 70 anos, eles sofreram na pele o que é dar as costas para Deus. Jeremias já tinha falado para eles, o profeta, e Jeremias disse para eles: vocês vão ver quão amargo é deixar o Senhor teu Deus. E eles provaram dessa amargura na alma, no físico, no psicológico, nos hematomas da alma. Nabucodonosor entra, destrói tudo, morre seu filho. Belsazar está no poder também, é um déspota. E de repente, a Bíblia diz que ele está lá, numa orgia, numa festa paganizada, usando os utensílios da casa do Senhor. E ele não sabia que uma mão se apresenta e escreve na parede, sem braço, sem corpo, sem nada, só uma mão, e diz: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou assustado. Ele diz: mas que idioma é esse? Ele não conhecia. Então ele chama Daniel, que era um servo de Deus, que não negociou a fé dele por nada.
Mesmo quando ele foi para a cova dos leões, aquele homem não negociou a sua fé. Ele orava 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, a terra do grande rei. Ele era um homem de Deus desde jovenzinho. Ele foi criado na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou na alma dele, no coração dele. Nunca ganhou o coração dele. Ele era um servo de Deus. Ele amava a Deus. As coisas periféricas no seu entorno jamais definiu a sua fé. Ele não vendeu a sua fé, não trocou a sua fé por um prato de lentilhas, como muitos estão fazendo hoje, deste mundo tenebroso que está aí fora. Ah, porque eu recebi uma promoção. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, e a gente vai negociando a nossa vida com Deus, negociando a nossa fé. E aquele homem que era uma pessoa fervorosa no espírito, e aquela mulher que era uma mulher cheia de Deus, agora ela começa um esfriamento espiritual, emocional, e Deus já não é mais aquele atrativo espiritual para ele ou para ela. Com Daniel não aconteceu nada disso. Ele serviu o Senhor até morrer. E ele era governador, ele não tinha um cargo baixo, ele tinha um cargo altíssimo. Então Daniel falou para ele, sabe o que está escrito nesse negócio aí? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado tu foste na balança, meu amigo. E Deus te encontrou em falta. Deus está tirando o reino das suas mãos. Tem que ter autoridade para falar isso. Deus está tirando o reino e está dando para outro. Tanto é que a Bíblia diz que o Medo e o Persa, o reino Medo-Persa, entra e então ele conquista todo o império, o mundo de então. Nessa época, a Bíblia diz então que Deus levanta um homem que nem crente era, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, não importa quem é a pessoa. Todo mundo serve a Deus, inclusive, como disse Lutero, até o diabo serve a Deus. Porque Deus, Ele é o soberano do mundo. Ele demanda todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto de tudo e de todos. Então Deus levanta um pagão. Quem era ele? Ciro. E Ciro falou, olha pessoal, vocês podem voltar. Vocês podem voltar para a terra de vocês. Eu estou assinando aqui o decreto, onde vocês podem retornar. Você só vai entender esse salmo aqui, nessa perspectiva rápida que eu estou falando aqui para vocês, nesse contexto histórico do Salmo 126. Porque o povo de Deus estava vivendo uma amargura de alma, uma amargura de espírito. Por exemplo, abra sua Bíblia rapidinho aí. Rapidinho. No Salmo 137. O Salmo 137. Quero que você abra sua Bíblia, se você tem a Bíblia aí. O Salmo 137, ele é antagonizado pelo Salmo 126. O Salmo 137 mostra a dor, o sofrimento, a angústia, o medo daqueles que dão as costas para Deus. Eles estão lá na Babilônia. Esse salmo aqui é um salmo onde eles estão na Babilônia, sofrendo. Olha só como é que começa o salmo. Às margens dos rios da Babilônia. Diz assim, nós nos assentávamos e nós chorávamos. Eles não estavam na Terra Santa. Eles não estavam no país deles, de origem. Eles estavam numa terra paganizada. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor. Por quê? Porque eles deram as costas para Deus. E agora eles confeccionam um salmo que retrata a dor deles lá na terra da Babilônia, a 1.200 quilômetros, longe de Jerusalém. E eles retratam dizendo assim, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando
da Terra Santa, lembrando do culto, da adoração na ADI, lembrando dos momentos maravilhosos que nós participamos aqui, de culto, de festividade, de batismo, de retiro, de tanta coisa. A lembrança vem das coisas que Deus crava na nossa alma, no nosso coração. Você pode fugir, você pode se distanciar, mas a lembrança, como uma âncora, ela faz você lembrar das coisas de Deus, que Deus fez na minha e na sua vida. Então diz o texto que lembramos de Sião, e olha só, nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas, não tem mais louvor, não tem mais adoração, nós estamos cativos, já faz tanto tempo que nós estamos aqui nessa Babilônia. Oh, meu Deus do céu, quem é que vai nos livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, dessa dívida, desse casamento falido? Quem é que vai me livrar dessa situação onde eu preciso de um milagre, de uma restauração na minha casa, na minha família? Tem tanto crente que já pendurou a harpa dele nos salgueiros da vida, como eles aqui, perdeu a alegria, perdeu o sabor, perdeu a gana, perdeu tudo. E ninguém, a não ser Ele, pode restaurar a minha vida e a sua vida. Louvado seja o seu nome. Nós penduramos as harpas, que é a estrutura da adoração. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: oh, galera da DI, canta os louvores aí para nós, daqueles que vocês cantavam. Cante um cântico de Sião. Então eles diziam: mas como poderemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles sabiam que precisavam de uma restauração de Deus. E aí então você compreende, volta lá para o Salmo 126. O Salmo 137 é a realidade daqueles homens e mulheres, você, eu, todos, que damos as costas para Deus. Você pode ter sucesso, mas você não vai ter louvor. A harpa vai ser pendurada nos salgueiros lá do rio da Babilônia. As pessoas vão dizer: você não é crente? Você vai dizer: sei lá, nem sei mais. Mas o Salmo 126 é o contraste do Salmo 137. É claro que se você estudar os Salmos, você vai perceber que o Salmo 125, 126 e 127, eles estão dentro de uma tríade de entendimento da volta, do retorno, do povoamento da Terra Santa. E a gente não tem tempo para falar isso aqui. Você pode estudar lá na sua casa. O Salmo 126. E o meu tema nesta noite é: recomeçar é preciso. Porque aqui é um recomeço. Aqui é a oportunidade que Deus está dando para eles e para mim e para você, para nós recomeçarmos. Talvez a gente parou em alguma área da nossa vida. Talvez a gente não é mais aquele crente que antes a gente era. Talvez a gente não é mais aquele homem de oração que antes a gente era. Talvez o nosso coração está embotado como no Salmo 137. Harpas penduradas, lágrimas e choro, diante do rio da amargura da Babilônia. Então eu abro o Salmo 126 e Deus me dá a oportunidade de recomeçar. A palavra recomeçar, em seu sentido mais básico, é a oportunidade, presta atenção, é a oportunidade de começar de novo.
É a oportunidade de começar de novo. Isso não quer dizer que o novo recomeço não terá lutas, adversidades, não. Mas o recomeço aponta para um extrato de alegria, desafios e esperança. Recomeçar não é tarefa simples. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não vou me compridar. Há uns 13 anos atrás, 12, a maioria da igreja aqui vai lembrar disso. Eu estava na minha casa, eu e a Cida, junto com outro irmão, e toco meu telefone. Era véspera do final de ano ali, dia 30, 31, 30, e até depois do culto da virada. Toco o telefone. Alô, aqui é do hospital? Você é o pastor Carlos? Falei, sou. Tem uma pessoa aqui que não conhece ninguém na cidade e ela está precisando urgentemente que você venha aqui no hospital e a ligação caiu. E nós tínhamos combinado, eu, a Cida e o irmão, de a gente comer uma pizza, né? E a gente estava já saindo para comer a pizza. E aí eu falei, mas peraí, vamos lá no hospital. Talvez é alguma coisa que está acontecendo. E a gente foi. E quando eu entro ali no hospital, naquela emergência, alguém diz, ó, ele é o pastor Carlos. E aí aquela moça vem, me abraça, começa a chorar, um desespero com a Cida, e nós ali tudo, ela toda alanhada e tal, e aquele negócio todo. E eu entro ali naquela UTI ali da luz vermelha, e está aquele moço se batendo todo naquele estado gravíssimo, complicadíssimo, e tudo mais. Eu não conheço ela, eu não conheço ele, eu não sei quem eles são, mas alguém lá do hospital, ela falou que era evangélica, e alguém lá do hospital disse, ó, eu conheço um pastor de uma igreja que pode ajudar vocês. E aí ela liga para mim, aí naquele estado todo, a gente chega lá para ajudar e tudo mais e tal, e aí eu levo ela para casa, e ele, ali naquele momento, ele já entra em coma profundo, e já vai para o UTI. E aí naquele processo todo, eles ficaram 3 meses morando na minha casa. 3 meses. Eles vieram do Rio Grande do Sul, os tios, os pais, todo mundo, e naquela angústia, naquele sofrimento, naquela dificuldade e tudo mais. Então eles moraram ali na nossa casa durante 3 meses, de manhã, tarde, noite. Nós íamos para o hospital 3 vezes por dia, para ver como é que está o estado do nosso irmão Rafael e tal. O doutor Marcos Ghisoni, que era o médico na época também já falecido, né, tirou esse tampão aqui dele, colocou aqui embaixo, e começou então todo esse processo. E o processo do recomeçar de novo a vida foi duro. Aquele menino, o tio dele, é um empresário grande lá no Rio Grande do Sul. O tio dele estava na Espanha. Ele veio da Espanha direto para Porto Alegre, pegou o carro dele, veio direto para Tubarão. Ele ficava no Hotel São Silvestre para dormir só, mas nessa agonia, morre, não morre, morre, não morre, ele sempre ficava o dia inteiro lá na minha casa, lá em casa. Ele dizia, esse menino é um menino tão inteligente, ele ia ter um cargo agora aqui, né, ser responsável por várias coisas lá, e de repente houve esse negócio, e agora? Recomeçar é difícil. Recomeçar a falar, recomeçar a andar, recomeçar a urinar na fralda. Um menino de 20 e poucos anos de idade, 28 talvez, e todo aquele processo lento a gente acompanhou. Depois que ele estava mais ou menos de cadeira de roda, uma vez o pai dele veio aqui, eu apresentei de novo o Rafa para o pessoal, encontrei com ele de novo no Rio Grande do Sul, num congresso que teve lá, e tudo, tocando violão, mas falando bem devagar, tentando ainda formular todo esse processo de fala. Muito difícil. Recomeçar foi um processo doloroso. Tanto é que a mãe dele, a madrasta dele, ela estudou fisioterapia, entrou na universidade para ajudar ele. Se formou, ajudou, e o processo é lento. É como aqui o Salmo 126, recomeçar é preciso, mas é difícil. Não é um toque de mágica.
Não é, vai agora e tudo vai ser flores para você, Carlos, ou fulano de tal. Não é. Mas eu sou obrigado a ir. Por que eu estou falando do Rafael? Porque durante 12 anos foi um processo lento de recuperação, de recomeçar, e hoje eu recebi a triste notícia que ele faleceu. 42 anos de idade. Recomeçar. No Salmo 126, é um misto de realização, realidade e esperança. Realização por quê? Porque Deus realizou no meio do seu povo um grande livramento. Algo espetacular, algo miraculoso. Deus, através de Ciro, no misto de profecia, libertou o seu povo do cativeiro babilônico. Então, o Salmo 126, ele tem essa tríade, primeiro, de realização. Deus realizou. Se você olhar os primeiros versículos do Salmo 126, ele está no passado. Porque Deus realiza. Porque Deus nos liberta. Porque Deus nos livra. Ele faz algo miraculoso. Às vezes a gente aqui não quer ver. Às vezes a gente que é cego. Diminuto a nossa visão espiritual das coisas que Deus tem realizado na minha e na sua vida. Segundo, realidade. Se Deus realizou, se Deus agiu, se agora eles estão indo para a terra prometida, depois de 70 anos, sendo massacrados, humilhados, encaixotados, engaiolados, quebrados, muitos mortos, agora eles vão enfrentar a realidade. Por quê? Porque agora, de retorno para sua pátria mãe, eles teriam que recomeçar do nada. Recomeçar não é tarefa fácil, mas recomeçar é preciso. O pródigo, o filho pródigo, ele sai da casa do pai, você conhece essa história? Ele recebe nas suas mãos dinheiro, ele tem amigos, pessoas no seu entorno. Quando acaba o dinheiro, acaba as amizades, acaba os laços que ligam o ser humano ao outro. O filho pródigo se encontra num estado deplorável. A construção da parábola que Jesus constrói é uma construção maravilhosa, porque ele vai colocar o filho pródigo num estado deplorável em todas as áreas da vida. Quando ele diz que aquele menino foi trabalhar cuidando de porcos. O judeu não comia carne de porco, não tocava em porcos, quanto mais trabalhar. Quando Jesus constrói essa parábola, Jesus mostra a degradação moral, espiritual e física. Quando um homem, uma mulher, deixa Deus, se encanta pelas frestas da janela deste mundo, com as coisas que estão lá fora, com a volúpia. Jesus conta a parábola e diz, aquele menino foi trabalhar com os porcos. O que ele estava dizendo é, ele desceu no mais profundo abismo. E aí a história fala para nós de um recomeço. Recomeçar é preciso, seja na família, seja com o seu filho, seja com um amigo, seja relacionamentos quebrados, não sei, só sei que tem que recomeçar. Aquele menino, olha toda aquela situação no seu entorno, e ele diz, sabe uma coisa?
Na casa de meu pai, até o empregado mais simples tinha fartura para comer. Eu vou recomeçar a minha vida, meu amigo. Eu vou mudar de vida, de Sitzileben. Esse contexto histórico que me amarra, eu vou mudar. E a Bíblia diz que caindo em si, porque esse é o grande segredo da vitória, para mim e para você, é quando a gente cai em si. Não é alguém falando só para nós, é quando o Espírito Santo faz a gente cair em si e reconhecer que nós estamos num buraco ontológico, num buraco emocional, espiritual. Nós precisamos recomeçar. Diz assim, caindo em si, ele disse, voltar-me-ei, irei ter com meu pai. O que é isso? Recomeço. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, eu pequei contra ti, pai. Eu pequei contra o céu. Me trate como um dos teus jornaleiros, ou seja, como um dos teus empregados. Nem precisa me tratar como filho. Me trate como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados menores. E ele ensaia tudo aquilo, e ele recomeça, e o recomeço é quando ele se levanta, e ele diz, irei ter com o meu pai. E o pai ali, a figura é Deus. Se na parábola do filho pródigo, você analisar lá na sua casa, e contar quantas vezes que aparece a palavra pai, pater, aparece 13 vezes. Para mostrar para mim e para você que o centro da parábola do filho pródigo não é o filho pródigo e nem o filho que ficou amargurado. O centro é Deus, que sempre está de braços abertos para mim e para você. Basta eu e você nessa noite dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu quero recomeçar. E quando ele faz assim, que é um ato de arrependimento, que é um ato de entendimento, ele vai para a casa do pai, e quando o pai vem de longe, vê o seu filho, e o pai corre, abraça, beija aqui, e canta aquela canção linda, este meu filho estava morto, mas agora ele está vivo, ele estava perdido, mas agora ele foi achado. Vamos então festejar, porque recomeçar é preciso. E é a realidade. Mas esse salmo também mostra para nós a esperança, porque eles tinham, e eu e você também, que confiar plenamente em Deus. Ninguém enfrenta o mundo aí fora, ninguém enfrenta os problemas se Deus não estiver junto com ele. Preste atenção nisso, irmãos. Serve para você, serve para mim. Ninguém consegue enfrentar as agrúrias, as beligerâncias, as dificuldades da jornada de luta, de perdas, de dificuldade, de problemas, se Deus não estiver com ele e se ele não celebrar a bendita esperança. Como disse William Carey, eu estou indo para a Índia. Lugar difícil para pregar o evangelho. Eu estou descendo lá, vocês seguram a corda. Ele falou. Ou seja, vocês orem por mim, segura a corda. Então William Carey, ele disse, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. A esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus, ele sempre em meio às dificuldades, semeando em lágrimas no chão duro, ele sempre tem que ter esperança. Não é que o George Muthman, aquele falou no seu livro A Teologia da Esperança, que move eu e você
Ele disse, sabe o que move eu e você? É a teologia da esperança. Multiman falou isso. Ele está certo. Todos nós, nesta noite, aqui nós nos identificamos com esse poético e realístico Salmo 126. Porque este Salmo tripartido tem a ver comigo e com você. Porque Deus também realiza na minha vida, na sua família, na igreja, Ele realiza também libertação. Porque Deus, Ele mostra para mim e para você que o nosso dia a dia, a nossa realidade, ela não é algo utópico. Nós não vivemos no ideal. Nós vivemos no real, no ordinário, no aqui e agora. No sair daqui e ir para minha casa, enfrentar as dificuldades, pedir para Deus dar sabedoria para eu resolver. Ninguém vive numa bolha, ninguém vive num néctar estelar, não. Por isso nós temos que regar essa bendita esperança de um Deus que está conosco em todos os momentos e nas suas mais profundas dificuldades. Por isso que aquele homem, o Frederico o Grande, ele disse, o tempo em que nós vivemos está repleto de tribulação. Mas o Frederico o Grande disse, mas a minha esperança está no Senhor. Está em Deus. O salmista começa dizendo para nós, quando o Senhor não é o seu patrão, não é o seu dinheiro, não é a sua posição, nada disso. Ele diz, quando o Senhor, Adonai, quando o Senhor restaurou, é Deus que restaura. É Deus, somente Deus pode restaurar. Restaurar o quê? Restaurar os nossos relacionamentos, restaurar o nosso casamento, restaurar a nossa igreja, restaurar o nosso coração ferido, machucado, quebrado, restaurar a nossa saúde, restaurar a nossa vida. Somente Deus pode fazer isso. Quando o Senhor, está aqui no Salmo 126, restaurou a nossa sorte, diz o texto, ficamos como quem sonha. Restaurar. O Franz Schaeffer, ele disse que nós precisamos dessa restauração em 3 níveis. Restauração para ele é reforma, reavivamento e revolução. Reforma. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que nós temos que voltar a ler de novo a Bíblia. Esse livro que está aí, que você não pode abrir ele somente no domingo, quando eu peço para você abrir. Esse livro que você tem 3, 4 lá na sua casa, você tem que mergulhar neste livro. Essa reforma individual, onde eu tenho que tirar o meu tempo com Deus e buscar o Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho recebido várias ligações de diversas pessoas, até aqui da igreja, perguntando assuntos para mim, os mais básicos possíveis, que eles não sabem como responder para as pessoas que não crêem na mesma fé que eles. E eu penso num ponto, como pastor, que toda a igreja que está aqui assentada, ela só pode responder a este mundo lá fora, não é só com louvor, adoração, tudo isso é bênção. Oração, amém, faz parte da piedade. Mas ela tem que responder a partir da revelação do texto sagrado, a partir da Bíblia. Como que eu vou responder às questões mais agudas dessa geração, se eu mesmo, que conheço Deus, não leio a Bíblia onde Deus fala comigo? Aonde é a revelação de Deus para mim?
Então o Frank Schaeffer está certo. Aqui no ponto que o Senhor restaurou a nossa sorte, uma das restaurações é nós voltamos para a Bíblia, para a palavra de Deus. E o segundo que ele fala é reavivamento. Você, lá, aqui, todo mundo, eu. Precisamos de um reavivamento. O que é reavivamento? É voltar a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É não deixar que a minha razão caída, que as minhas emoções mofadas guiem a minha vida. É ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Isso é reavivamento. Essas duas coisas. O crente cheio de palavra, o crente cheio de Bíblia. Se você olhar e estudar a história, você vai ver que essas duas coisas, o crente cheio de palavra, o crente cheio do Espírito Santo, ele faz aquilo que o Frank Schaeffer chamou de revolução construtiva. Ele vai testemunhar de maneira poderosa e as pessoas vão ver Deus nele, porque ele está cheio da palavra e ele está cheio do Espírito Santo, e não tem combinação mais potente e mais poderosa do que esses dois pontos. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Como que essa geração vai chegar a Cristo? Quando o Senhor restaurar a minha e a sua sorte. Aqui, o salmista fala para nós de diversas emoções no texto que você está lendo, como sonho, como riso, como júbilo, como lágrimas, como choro. Tudo isso na esquina da vida, todos nós também, como esse salmo a gente também sonha, a gente também se alegra, a gente também ri, mas a gente também derrama lágrimas, a gente também precisa de socorro, a gente precisa de uma intervenção poderosa de Deus na nossa história e na nossa vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, tira Sião, coloca o seu nome. Quando o Senhor restaurou a sorte de João, de Maria, do Beltrano, do Ciclano, do fulano, há uma reação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, porque era quase impossível o povo de Deus sair daquele cativeiro pelas suas próprias forças. Teve que ter uma força externa. Porque é quase impossível eu e você ter aquela vitória que você pensa, que você sonha, que você quer, se não tiver a mão poderosa de Deus dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Só pelo braço da tua força você não consegue. Por isso que eles falaram: olha, nós estamos como que sonhando. Até ontem nós éramos escravos, agora nós somos livres. Até ontem nós estávamos sobre o tacão da Babilônia, agora nós estamos sobre a mão poderosa, invisível, maravilhosa de Deus. Então ele chega na conclusão dizendo: então a nossa boca se encheu de riso. Há uma alegria aqui. Uma alegria e um reconhecimento aqui. Nós ouvimos aqui, a Paulinha foi para lá com o menininho, que a Paulinha e o seu marido não poderiam ter filhos. E de repente, Deus foi lá e abençoou a vida deles. E a gente apresentou hoje esse menino aqui. Olhinho azul, chorando. E aí você vê ali o milagre de Deus, a graça de Deus. E aí isso tem que produzir não só nos pais, tem que produzir em toda a igreja alegria. Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo
define isso para mim e para você. Ele diz que nós devemos chorar com aqueles que choram, como eu falei agora do Rafael que faleceu hoje. Nós devemos chorar com aqueles que choram. Mas a Bíblia também diz que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram. O texto está falando para mim e para você que então a nossa boca se encheu de satisfação, de alegria, de benevolência, de ações de graças, de riso, na linguagem do salmista. Sinalizando para mim e para você que andar com Deus tem os seus momentos de dificuldades, mas tem os seus momentos de alegria, de beleza, de bondade e de celebração. O problema é que a gente não faz mais isso. O problema é que às vezes a gente fica religioso. E chega na igreja, canta, ouve a palavra de Deus, acaba, vai embora e a vida continua igual. E Deus está chamando eu e você, porque nós somos restaurados por Deus, porque nós somos salvos por Deus, porque o Ciro libertou o povo de Israel pelo decreto de Deus. Mas quem nos libertou foi Jesus Cristo. Nós estamos livres, nós somos restaurados, renovados, fortalecidos. E agora, na libertação do Cristo, eu e você temos que nos alegrar. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua jubilosa. Obrigado, Senhor. Mais um mês que está indo embora. Foi difícil, mas estamos vivos. Foi difícil, mas o Senhor está aqui conosco. Foi difícil, mas a Tua presença nunca nos abandonou. Foi difícil, horas, sonos, perda de sono de madrugada, mas eu sabia que enquanto meu marido roncava e eu perdi o sono, o Senhor estava ali comigo. Eu e o Senhor, ouvindo o ronco do meu marido, o Senhor me abençoou. Então isso produz em mim uma gratidão, um riso, um júbilo. E quando eu tenho isso, o texto fala, então entre as nações, as pessoas que não conheciam a Deus, que adoravam até Baal, Azera, e esses deuses todos desses panteões balísticos. Eles olhavam para aquela caravana rumo à cidade santa, e eles diziam, olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. Será que os nossos vizinhos podem dizer isso de nós? Grandes coisas tem feito o Senhor por esse meu vizinho. Eu não conheço o Deus dele, eu não conheço esse Deus que está na Bíblia dele, mas ele é a Bíblia ambulante que eu posso ler Deus através da vida dele, porque tem um monte de gente que não tem acesso à Bíblia, e você, como disse o apóstolo Paulo, é a carta aberta de Deus para o mundo. As pessoas vão ler Deus em você, em mim, na igreja, no seu casamento, na sua educação com seus filhos. Eles vão ler Deus em você. As nações, eles não tinham a Torá, eles não tinham o Pentateuco, eles não tinham nenhuma estrutura de Midrash, Talmud, nada disso. Mas eles olharam para o povo de Deus caminhando e disseram, grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí, verso 3, eles respondem dizendo, é verdade, meu amigo. Se eu tenho isso ou aquilo, não foi só pelo suor do meu trabalho. O suor do trabalho é importante, porque foi um mandamento de Deus para
o Adão, do suor do teu trabalho, tu vai comer o teu pão. Mas quem é cristão, ele sabe que não é só do seu suor. Ele sabe que por trás desse suor tem um Deus que está sustentando ele. E aí ele declara, quando alguém diz assim, de fato, você é um abençoado. Aí ele responde, ele não fica, ele não se, como é que é? Fica inflável. Ele não diz assim, não, é porque realmente, né, eu sou um cara que eu entendo tudo, eu sei de tudo. Você já conversou com pessoas que entendem de tudo? Você fala sobre arroz, ele entende. Você fala sobre papagaio, ele entende. Você fala sobre não sei o quê, tudo ele sabe. Ele não tem humildade de dizer, não, esse tema aqui eu não conheço, pode me explicar? Eles aqui falaram, quando as nações falaram, grandes coisas fez o Senhor por você, irmão. Aí você responde de forma maravilhosa, de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É o Senhor que faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que salva, é o Senhor que me liberta, é o Senhor que até no mundo invisível, que eu nem conheço, que eu nem vejo, é Ele que me livra, como Pedro. Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, vem aqui. O que foi, Jesus? Você não sabe, eu vou te revelar. Você sabia que Satanás pediu a tua vida para cirandar e eu intercedi por você? Pedro nem sabia, no mundo espiritual. Jesus intercedeu por Pedro. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem sabe e nunca vai saber. E a mão invisível, poderosa de Deus está ali nos livrando, nos ajudando, porque Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ora sim, livra-nos do mal. Quem é que vai nos livrar do mal? Mal ali é maligno. É só Deus. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Que oração linda que eu e você podemos fazer nessa noite. Oh, Deus. Entra com a tua provisão, restaura. Restaura a minha casa, restaura a minha vida, restaura a minha família. Restaura o meu casamento, restaura o meu coração, restaura o meu altar de adoração, de oração. Restaura, 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 Senhor, a nossa sorte. E aí ele faz uma comparação como as torrentes no Negueb. O Negueb que ficava no sul do país, pegando já a parte do Monte Sinai. O Negueb que durante 12 meses, quase 11, não chovia nele. Aqueles sulcos ficavam abertos, duros, pedras. Nada dava ali naquele lugar, até quando aquela chuva de Deus caía sobre o Negueb. E quando caía sobre o Negueb, produzia plantação, produzia jardim florido, produzia vida. É por isso que ele faz a comparação com o Negueb. Ele diz, restaura, Senhor, de novo, a nossa sorte, a nossa vida. Só tu pode restaurar a nossa sorte. Como as correntes no Negueb, Senhor. Lá no sul. Eles estão saindo da Babilônia. Lá no sul. Que pega aquela parte do Sinai. Que não chove, que é duro. Que bate a enxada ali e sai até faísca. Senhor, restaura a nossa sorte. Manda chuva. Manda chuva. Chuva serôdia, manda chuva para restaurar, chuva do Espírito, chuva no nosso coração, chuva na nossa casa, na nossa família, chuva de Deus que restaura. É a oração que eu e você devemos fazer. Restaura a nossa sorte. Negueb significa ressequido, seco. Tem um monte de crente assim, seco. Ele precisa de uma chuva de Deus na vida dele, de uma bênção de Deus nesses lugares mais áridos da alma, da vida. Ele precisa, Negueb. Por fim, o Salmo 126.
do versículo 5 ao 6, é a responsabilidade do homem. Mostra que todos nós devemos fazer a nossa parte. Não existe restauração sem que eu e você pegamos na enxada. Não existe restauração sem eu e você fazer a nossa parte neste complexo mundo maravilhoso de Deus. A dureza de fazer os sulcos no solo era difícil. Imagina, aqueles agricultores, aqueles colonos, ter que abrir sulco naquele solo duro. Imagina, 70 anos, ninguém jogou uma enxada ali, aquilo estava igual um asfalto, e eles tinham que cortar aquilo para lançar semente, e aquilo era duro. E aí o salmista, num ato de poesia e de poética, ele diz: os que com lágrimas semeiam. Olha só, irmãos, mesmo sofrendo diante dos desafios do plantio, que é o solo rochoso, que é a falta de ferramenta adequada, eles não tinham a ferramenta adequada, mesmo diante dessas dificuldades, eles não pararam de semear. Vou repetir. Os que com lágrimas semeiam, diante do solo duro, como uma pedra, que eles tinham que fazer os sulcos, os buracos, e linear, para lançar semente. Eles tinham que adubar, preparar todo o solo, aquilo era difícil, fazia 70 anos que aquilo não chegava uma enxada naquele lugar. Era difícil, mas eles, com lágrimas, talvez você está assim, está tão difícil, eu não vejo brotar nada. Eu estou chorando, eu choro por tanta coisa, eu não vou estar aqui descrevendo que você chora, você sabe que você chora. Eu estou aqui em agonia de almas, mas eu quero dizer uma coisa para você: chora, mas semeia. Não adianta só chorar sem semear. Chora e semeia, semeia e chora. A vida é feita de lágrimas, mas também de semear semente de Deus, no jardim de Deus, no jardim da vida. Os salmos nos ensinam a semear com os rostos cheios de lágrimas. Eu gosto muito de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, já falei várias vezes aqui. Ele foi executado por Hitler. Ele escreveu um livro sobre submissão e resistência quando ele estava preso naquele campo de concentração. Ele era alemão, ele dava aula na Universidade de Munique, mas ele se levantou contra Hitler, disse: eu sou alemão, sou germânico, mas o que você está fazendo não está na Bíblia. E ele começou a levantar a sua voz contra Hitler. E ele dizia, o texto dele era aquele texto lá de Provérbios: abra a tua boca em favor dos necessitados. Sobre esse texto ele começa a fazer a sua teologia, seus livros que foram escritos. Inclusive saiu um livro agora, Ato e Ser, que eu recebi da revista, da editora Sinodal. E ele começou a semear e pregar o Evangelho, enquanto quase da metade das igrejas, tanto evangélica como católica, se dobraram ao nazismo, apertaram a mão de Hitler. Ele disse não e começou a igreja confessante, confessar que o Hitler estava fazendo era algo diabólico, literalmente. Ele foi para o campo de concentração, ele morreu com 39 anos de idade, enforcado. Então, ele escreveu, Dietrich Bonhoeffer, que o agir de Deus, às vezes, é incompreensível. Mesmo na mais profunda desesperança. Porém, Deus continua sendo o único que deve ser invocado. Ele falou isso. Vou repetir. Ele disse que o agir de Deus, às vezes,
É incompreensível, às vezes eu não entendo. Por quê? Mesmo na mais profunda desesperança, porém, esse Deus continua sendo o único que deve ser invocado. A guerra já tinha acabado. Eles poderiam ter libertado Dietrich Bonhoeffer como libertaram todos que estavam na prisão junto com ele. Mas, por causa do ódio da pregação do Evangelho, lá naquele período nazista, eles falaram, todos vão embora, mas tu vai morrer. E enforcaram Dietrich Bonhoeffer. A vida é feita de lágrimas, mas também de semear. Jesus Cristo, com lágrimas no rosto, semeou a palavra de Deus. Hebreus fala que Jesus chorou muito. Não é só João 11:35, o menor versículo da Bíblia que diz lá, Jesus chorou. Não é só ali que fala. Hebreus revela um pouco mais aprofundado, diz que ele derramou lágrimas. O apóstolo Paulo, com lágrimas no rosto, semeou o evangelho de Deus até morrer. O profeta Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, suas lamentações, Jeremias, porque ele chorava por causa da miséria e do afastamento do seu povo diante de Deus. O general William Bolt, ele disse, enquanto tiver injustiça, crianças abandonadas, pessoas perdidas, eu chorarei. Os que com lágrimas semeiam, diz o texto aqui, com júbilo ceifarão. Tem uma alegria aí. Você está semeando com lágrimas? Continua semeando, semeia o amor, semeia a paz, semeia, vai semeando, irmão. Pega a tua sacola lá, de um monte de semente, e vai, não lança semente de discórdia, de inveja, de ciúme, de fofoca, de murmuração, de crítica, de 500 mil coisas. Isso aí o mundo está cheio, está chato já. Pega a sua sacola e vai semeando, seja um semeador, como Jesus falou lá na parábola do semeador, seja um semeador, vai lançando a tua semente na tua casa, na igreja, em qualquer lugar que você vá, porque isso vai frutificar. Andando e chorando, isso mostra uma ação. Eu estou andando, é uma ação, eu não estou parado, Deus, eu não vou mais na igreja, para mim acabou. Não, eu estou numa ação contínua. Eu ando, eu participo, eu canto aqui no louvor. Ou você acha que a galera que às vezes está aqui no louvor cantando, um monte deles não passa por lutas e tribulações e dificuldades? Não passam, porque eu sei, eu acompanho eles. Tem gente que passa por luta, chega aqui debaixo de chuva, de luta, de problemas, de dificuldade. Ou quem está na porta, ou o diácono, ou quem está na escola bíblica dominical, estão debaixo de luta, de dificuldade. Mas eles têm esse entendimento, eu devo andar, ou seja, eu devo fazer, porque Deus é digno. Ele é. Então eu pego o meu problema, coloco no bolso, fica aqui no bolso, ou coloco na mão de Deus, pega, Senhor, agora eu vou lá da escola dominical, vou ficar na porta, vou arrumar os carros ali, vou cantar aqui, e eu também, quantas vezes, que eu preguei aqui com meu coração dilacerado, quando a minha mãe estava no hospital, morre ou não morre, mas eu deixava o meu coração lá, na curva do rio da vida, e vinha pregar o evangelho. Você também, quantas vezes você com dificuldade, luta e dor, e aí você diz, sabe, andando, a minha vontade de ficar aqui em casa, debaixo desse cobertor, maior calorão, mas você quer ficar debaixo do cobertor e tal, e aí o seu marido vem, vamos amor, se arruma, vamos lá, e então o seu marido está lá abatido, você diz, querido, amor, cheiro, flor, sei lá como é que você chama, e vamos, e ele diz, eu vou, vai tomar banho, mas eu não quero, toma, e ele toma aquele banho, mete aquele boticário, o Rexona, e ele vem. Ele vem com o Rexona. E chega aqui, Deus fala com ele. E ele está restaurado. Ele está renovado. E ele entra segunda-feira cheio de Deus. A terça-feira. E ele é uma bênção na sua casa. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Andando e chorando. Aleluia. Tem que semear. O apóstolo Paulo diz, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
O apóstolo Paulo diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá a vossa sementeira. Semeia, Deus vai suprir. Semeia na vida do outro irmão. Semeia aqui na igreja, com o seu dízimo, com a sua oferta, com os seus dons. E pode ter certeza, isso não é teologia da prosperidade, porque nós condenamos a teologia da prosperidade. Isso é a teologia bíblica. Que Deus vai te abençoar. Que Deus é o Deus da bênção. Ele não é o Deus mesquinho, Ele não é o Deus miserável. Quando eu tenho um coração generoso para abençoar essa obra, essa casa que Deus me colocou aqui. A ADI é a casa que Deus me colocou aqui, é a casa onde meus filhos estão crescendo, é onde eu estou aprendendo, é onde a minha família está sendo edificada. Eu vou semear aqui com os meus dons, eu vou semear aqui com as minhas ofertas, eu vou semear aqui com os meus dízimos. Eu quero ser um dizimista, eu quero abençoar esta obra aqui do Senhor, esse prédio de 3 andares que vai iniciar. Eu quero ser um ajudador, um abençoador. Eu vou semear, eu sou um semeador de boas novas, um semeador da palavra de Deus. Começa a semear no teu trabalho, começa a ser uma bênção, mesmo na luta, mesmo chorando, continua andando. E por fim, Corrêa Tim Boom falou: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Ela disse: se você olhar para dentro de si, ficará desanimado. Mas, se você olhar para Deus, encontrará descanso. Sabe quem foi Corrêa Tim Boom? Foi uma mulher que foi também lançada no campo de concentração aos 80 e poucos anos de idade, quebrando pedra 12 horas por dia. Ela era holandesa. E o Hitler, quando entrou na Holanda e descobriu que a família dela abrigava aqueles judeus, lançaram a família inteira no campo de concentração. E ela escreveu 2 livros, está em português: Carta às Prisões, que é tão lindo ler isso que ela fala, e Refúgio Secreto, que ela fala da sua vida de entrega a Deus no meio da luta, da dor, do sofrimento, da crise, da perda. E aí ela conclui dizendo: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Olha para o mundo, vai criar uma angústia dentro de você. Se você olhar para dentro de você, dentro de mim, você vai ficar desanimado. Agora, se eu e você nessa noite olhar para Deus, nós encontraremos descanso no Senhor. Aleluia. Recomeçar é preciso. Os mais velhos aqui se lembram, 1974, essa cidade foi destruída. Tubarão foi destruído em 1974. Aquela sexta-feira que a água começou a subir, que ninguém achava que não ia, e de repente a Ponte Peixe foi a primeira a estourar e a água transbordar, e a cidade de Tubarão foi destruída. 74 foi a maior enchente, segundo os arqueólogos, do século XX nessa região sul. E um monte se mandaram, foram para cá, foram para lá, e os nativos da cidade começaram a recomeçar a tirar a lama, a começar a construir, a investir. Você sabe que o investimento em Tubarão saiu daqui, nenhum empresário queria colocar a empresa aqui. Vai que esse rio de novo transborde, nós vamos perder tudo. E foi muito difícil começar o comércio em Tubarão, principalmente na orla do rio. E começaram a migrar para Criciúma, os empresários, para o norte do estado. E Tubarão ficou ali enlamada. Numa entrevista, eu nunca me esqueço, que a RBS fez com o pai da Cida, seu Tomás, falecido já. A RBS esteve lá fazendo uma filmagem com ele sobre a enchente de 74. Ele já era um senhor de 80 e poucos anos. Aí o repórter perguntou: o que o senhor mais sente na enchente de 74? Ele começou a chorar, eu vi ele chorando. Ele começou a chorar, derramar lágrimas, e lá ele disse: eu perdi tudo. Tudo que eu plantei, já estava quase na hora de eu colher todo o milho. Já estava pronto para eu colher o milho. Eu perdi tudo. Fiquei pobre. Acabou. Perdi tudo. Sobrou nada. Ele teve que recomeçar.
recomeçar. Aí foi ser jogador de futebol, jogou futebol. Você sabia que o pai da Cida foi campeão catarinense de futebol? Jogar futebol, foi campeão catarinense de futebol. Aí depois do futebol, vai ser, como é que é, caminhoneiro. Vou ter que ir pro caminhão, caminhoneiro, rodando aí, caminhoneiro. Aí depois, então vai criar gado. Começou, comprou um pedacinho de terra, criou gado, criou cavalo. E ali foi a vida dele até morrer. Recomeçar. Não é tarefa fácil, mas é necessário recomeçar. Eu não sei como é que você chegou aqui. Onde é que você tem que recomeçar? Lá na sua casa. Essa semana aí a Cida, nós tivemos que ter uma conversa, né, de uma loira com um negrão. E nós dois ali temos que recomeçar algumas coisas aqui, ô galega. E ela falou, pois é, negrão, vamos recomeçar algumas coisas. Tem que sentar para conversar, como marido e mulher. Tem que recomeçar. Isso aqui eu não queria que tu fizesse, mas faz tanto tempo que a gente é casado, mas isso aqui também não. Então nós temos que recomeçar, então não vou fazer mais. Às vezes eu faço, mas não vou fazer mais. Às vezes eu esqueci, aí eu falo, vamos recomeçar então de novo. Tem que recomeçar lá com o filho. Vai ficar só 20 minutos aqui no celular, meu filhinho. E recomeçar a educação de novo. Recomeçar os filhos. Respeitar os pais. Nós estávamos hoje conversando, fui almoçar na casa do irmão aí, eu não vou dizer quem é, o irmão Luiz, ali. Fez uma carne de porco, uma carne maravilhosa, irmão. Deus te abençoe. E nós estávamos conversando, às vezes a educação das crianças tem que começar de novo também, reprogramar. Porque às vezes numa mesa tem 6 lugares 7. Aí os pais têm filho pequeno, eu também já tive, tem filho pequeno. Os filhos sentam e os adultos ficam em pé. Está errado. Ah, mas não é bem assim. Não, está errado. Os adultos têm que sentar, você faz uma mesinha lá para os filhos sentarem, eles têm que aprender. No tempo certo deles, eles vão sentar na mesa. Agora é a hora dos adultos sentar. Mas tem um monte de pai que não faz isso. Porque os filhos começam a chorar, chantagem emocional. Aí o pai não recomeça. Aí o pai, entendeu? Aí tem um problema. Temos que recomeçar. Recomeçar lá na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, seu filho, seu vizinho. Ser pessoas diferentes. Cheio de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado. Amém.